e o que está sendo feito de novidade com a utilização das novas tecnologias disponibilizadas pelas Big Techs para ajudar os órgãos públicos. Está gravando já? Alô, boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Chega aí, galera. Vamos falar de administração pública, de gestão de tecnologia. Chega mais, chega mais. Então, pessoal, boa noite. Cadê o slide? Boa noite, pessoal. Eu sou a Ana, eu sou aqui do GDG e da Data in the Clouds. Hoje nós vamos falar sobre gestão de tecnologia para a administração pública. Eu estou aqui com meu amigo Sandro, com meu amigo Josemiro e com meu amigo Israel. Eles são do CRT, vieram da Bahia para prestigiar a Campus Party, para falar um pouquinho de tecnologia para nós, do lado deles. Eu separei algumas perguntinhas aqui para a gente poder fazer para eles a respeito de tudo isso. Eu queria saber aqui qual de vocês ou quais de vocês já trabalharam em órgão público. 1, 2, 3, 4... Todos com tecnologia? Sim. Então, isso vai ser muito interessante. Essa Tech Talk vai ser boa. A primeira pergunta que eu separei para fazer é a seguinte. E é simples, mas não tão simples. Qual é a importância da gestão de TI na administração pública? Bem, eu posso começar. A partir de 2019, quando o nosso conselho foi criado, nós tínhamos diversos desafios a serem resolvidos e cumpridos, né? Primeiro, recebemos uma base de dados de mais de 1.200.000 profissionais. Então, uma coisa que nos preocupava era a segurança de todos esses dados. Como é que nós iríamos, segundo a LGPD, fazer a salvaguarda dos dados e também a utilização para que se cumprisse a finalística do nosso conselho, que é a fiscalização profissional. Acontece que, quando nós nos deparamos com a base de dados que nós tínhamos, nós percebemos que nós, além de melhorar, além de passar por diversos filtros, nós deveríamos aprimorar o que estava sendo feito. Então, uma das coisas que nos preocupava, basicamente, era a invasão. Porque nós tínhamos uma base de dados muito grande, ela tinha, sim, determinados pontos que precisavam ser alterados, e vocês sabem muito bem, quem trabalha com base de dados deve, sim, ter muita fugiu a palavra, muita atenção, muita cautela quando você quer eliminar determinados dados e você quer filtrar outros dados. Então, quando nós observamos isso, nos preocupamos justamente com a gestão de TI. O que facilitou foi justamente a minha formação, porque eu sabia que o nosso conselho, que é um conselho de técnicos, que somente no ano passado cresceu 40%, nós tivemos um acréscimo de muito mais, desde 2009 para cá, de muito mais de 20.000 profissionais, quase 20.000 profissionais no nosso conselho. Porque começamos na Bahia com aproximadamente 50.000 e chegamos a 70.000 profissionais. E essa gestão, ela teve que ser priorizada para que nós não perdêssemos parte da base de dados, transferíssemos ela para uma nova realidade, onde estivesse aportada a tecnologia, e aí aqui Israel vai entrar nesse instante falando justamente do que nós estamos utilizando de contratos inteligentes e também de blockchain já para fazer a salvaguarda de todos os dados, respeitando juridicamente. Aí entra Miro fazendo as observações sobre o que é que a lei preconiza hoje
o que os órgãos públicos devem fazer para salvaguardar não somente os dados dos profissionais, do cidadão em comum, como também salvaguardar todo o sistema do órgão com relação aos ataques e cyberataques que são realidade hoje no ambiente da internet. Boa, Sandro. Uma coisa que eu fiquei pensando é como se a administração pública, enquanto gestão de TI, tem a intenção de implantar tecnologias relacionadas aos trend topics, que eu poderia dizer assim, da tecnologia, como, por exemplo, a inteligência artificial. Existe essa intenção? Não somente isso, mas o Israel ele vai fazer uma complementação sobre inteligência artificial. O TCU já está definindo documentação e já está fazendo acórdãos, emitindo acórdãos sobre a utilização da inteligência artificial nos órgãos públicos para melhorar o nível de governança. E o que nos preocupa hoje é justamente a qualidade de governança que nós podemos oferecer ao cidadão comum. Posso garantir a vocês que quem trabalha em órgão público é inevitável, daqui a algum tempo, não estar não somente manejando, mas fazendo implementação e se habituando com as tecnologias de inteligência artificial que estão sendo implementadas, vêm dos órgãos fiscalizadores, do governo federal, dos estados, dos municípios e assim sucessivamente, tanto na administração direta como na administração indireta. Eu vou, então, passar para Israel, porque ele tem uma coisa importante para falar sobre a utilização de inteligência artificial em órgãos públicos. Bom, pessoal, muito boa noite. Acredito que eu posso começar esclarecendo alguns pontos, né? Acho que são dois pontos principais que eu observo hoje como uma dor, né? E como uma, digamos assim, que uma incógnita para essa questão de implantação de inteligência artificial. Primeiro, nós como analista, né, a gente precisa identificar ali qual que é o caso, qual que é a solução que a gente vai encaixar. A gente precisa entender qual que vai ser o propósito dessa solução. É o primeiro passo. Porque aí você vai entender se você vai utilizar um contexto mais complexo, um contexto menos complexo com inteligência artificial. Basicamente hoje, né, a gente tem aí um volume de entrada de dados que é bastante alto, né? A gente está falando um pouco mais de 80 mil dados por mês. Então, assim, temos uma interação muito grande também, como foi dito, são diversos técnicos, diversos profissionais que eles utilizam desses serviços, né? Eles utilizam do CRT para promover algumas responsabilidades ali, emissão de alguns documentos. E a gente obrigatoriamente precisa da implantação da inteligência artificial para conseguir dar conta dessa demanda. Então, essa inteligência artificial ela entra onde? Em diversos contextos. Não só no contexto básico ali, onde você tem, por exemplo, um assistente virtual, né, generativo, lógico, né, vamos dizer assim, que intermediando ali uma comunicação. Então, por exemplo, você precisa fazer uma recuperação de dívida. Como é que você vai fazer uma recuperação de dívida com uma carteira onde tem, sei lá, 40 mil, 50 mil pessoas? Estou falando por baixo, né? Então, você precisa de um mecanismo eficiente que ele consiga, de uma certa forma, alcançar isso aí com eficácia, né? E trazer mais para próximo assim, da tecnologia, não da tecnologia, mas assim, trazer para mais próximo o usuário do sistema, do serviço, né? Então, assim, existe uma certa distância, principalmente nesse contexto de cobranças, né? Contexto de recuperação de dívida, existe ali um certo abismo entre você iniciar uma conversa e o usuário do outro lado ele ter, de fato, o interesse em conversar sobre aquilo ali naquele momento, né? Então, um dos pontos que eu percebi foi justamente isso. Então, a gente tem uma certa dificuldade hoje para capacitar, né, os próprios atendentes, digamos assim, humanos, né? E padronizar, trazer um padrão de atendimento, né? Então, a inteligência artificial ela ajuda muito nisso. A gente usa alguns assistentes, né, segregando ali, logicamente, a categoria e responsabilidade de cada um deles, né? Isso é muito importante. Agora, trazendo para um contexto mais de desenvolvimento, posso continuar nessa parte também ou já falei demais?
Então, trazendo mais para esse contexto do desenvolvimento, né, uma dificuldade que eu tenho encontrado é justamente sobre questões de custos. Né? Então, o custo hoje para a utilização de inteligência artificial ele é extremamente elevado. Né? Então, você já utiliza de outros mecanismos para poder se comunicar com esses usuários que normalmente não são controlados pela gente, são controlados pela Meta, né, por outras empresas, e você já precisa ter um custo ali da operação nesse sentido. Então, se você aplica uma inteligência artificial onde você vai ter que aplicar mais recursos, né, chega um momento que isso acaba sendo um pouco incômodo, né? Então, precisa se pensar, por exemplo, aí em arquiteturas que conseguiriam, por exemplo, entregar modelos de LLM, né, para atender essa necessidade de forma específica. Né? Então, você vai ter aí a condição de ter seu próprio servidor, seu próprio modelo, muitas das vezes, né? E aí, com isso, você consegue não só trazer essa implantação da inteligência artificial, trazer a eficiência para o circuito como um todo e também reduzir os custos da operação em si. Boa. Galera, é o seguinte, a gente está com o chat ao vivo aqui no YouTube e nós temos perguntinhas. O Nelson Carvalho perguntou o seguinte: por que os gestores públicos têm dificuldade em utilizar a mineração de dados como uma ferramenta para tomada de decisões e redução nos gastos públicos? Primeiramente, gostaria de mandar um abraço para o Dr. Nelson, um grande amigo nosso. Infelizmente, não pôde estar aqui, mas deve estar assistindo a gente de casa. Sobre essa questão da mineração de dados, né? Primeiro, quando a gente fala de mineração, a gente está falando, antes disso, de um grande volume, né? Então, eu acredito, dentro do meu ponto de vista, que é um processo de responsabilidade. Então, a partir do momento que você começa a dominar um determinado processo, você tem um determinado volume de dados, faz sentido se ter uma análise mais específica, né? Um volume de processamento ali para analisar aquelas informações, né? Que é o que, por exemplo, acontece hoje com o TCU, o que acontece com o governo federal, o próprio INSS, que liberou na semana passada, né, um edital de 2,5 milhões de investimento para a inteligência artificial e justamente voltado para esse contexto da mineração de dados, o tratamento das informações, que foi o que o Sandro estava comentando nessa questão da migração, né, ali do CRT, né, quando ele recebeu aquela base de dados absurda e aquela base ela realmente não tinha assim tanto valor informativo devido à discrepância ali das informações, a desatualização de fato, né? E aí a gente consegue, por exemplo, hoje já temos isso implantado, uma solução que ela já faz todo esse pré-processamento, ela já faz esse tratamento das informações e armazena para a gente num banco de dados já escalado. Né? Então a gente consegue orquestrar isso aí com serviços e aí consegue administrar todo esse bate-bola que acontece ali, né? Boa. Vamos para mais perguntas? Quais foram os avanços tecnológicos realizados dentro da administração pública nos últimos anos? Oi. Muito boa noite a todos mais uma vez. Mandar um abraço para o público aqui presente, mandar um abraço também para o pessoal do YouTube, um grande abraço para o Dr. Nelson Carvalho, grande gestor público, ao qual anda Brasil afora, aí, implementando as melhores técnicas de governança e também governança digital. Então, meu forte abraço ao Dr. Nelson e demais gestores que estão aqui presentes. Então é isso, queridos. Hoje a administração pública está, vamos dizer, andando fora da curva. Quando nós falamos de dados, né? A gente fala só de dados hoje, no contexto do CRT Bahia, de dados de inscritos, mas digo a vocês, os dados tramitados dos nossos órgãos superam só os inscritos, porque também tem os contratos públicos, né? Contratos públicos esses que tem empresas, tem responsáveis, também tem os dados públicos dos nossos servidores. Então veja vocês o fluxo de dados a qual é tramitado na seara pública, né? Então transcende, e também do cidadão. O cidadão ativamente, ao qual nós somos detentores de todos esses dados dos nossos contribuintes. Então vejam vocês, né? Hoje a administração pública já está bem avançada nessa questão dos clouds, na questão do armazenamento, sem deixar de lado a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ao qual dá ênfase à proteção dos dados sensíveis, ao qual tramitamos. Mas é perceptível também que nós, né,
Fora dessa seara da LGPD, como eu falei anteriormente na palestra, logo mais das 18 horas, eu abordei a tokenização dos dados. Diga-se de passagem, hoje no Brasil não existe normativo legal que regulamenta a tokenização. Mas por conta do seu caráter imutável, por conta da anonimização dos dados, hoje eu consigo salvaguardar a integridade do meu gestor. Uma vez que com esses dados tokenizados, a LGPD não consegue imputá-lo civilmente e criminalmente, porque é impossível haver o vazamento. Vejam vocês, pessoal, é mais de 1 milhão de dados públicos, ao qual tramitamos só em inscritos, fora fornecedores, fora funcionários, fora toda a sociedade, a qual entra em contato conosco. Para você ter ideia, você me lembra aqui, mano, se eu não esqueço, só de atendimento ao público ao qual nós tivemos, né, já superamos 100 mil, mano, esse ano? Já superamos a casa dos 80 mil atendimentos à sociedade, né? Atendimento esse que pessoas tramitam informações sensíveis, que são informações sensíveis, números de CPF, vejam vocês, isso na mão de pessoas que querem utilizar, né, de malefício. Veja você, um hacker com dados de 100 mil CPFs, que estrago não faria na sociedade. Não, estou falando de técnicos e também de fornecedores. Estou falando também de toda a sociedade organizada. Então, assim, seguindo, né, eu costumo dizer, essa onda, nós advogados públicos, a cada dia estamos nos especializando. Estamos saindo dessa seara tradicional da advocacia. Eu preciso salvaguardar não só o meu gestor, como também eu preciso salvaguardar a sociedade. Eu preciso salvaguardar todo o meu usuário do meu sistema. Boa. Pessoal, quem estiver aí assistindo ao vivo no YouTube, se quiser mandar perguntinhas, eu estou aqui acompanhando, eu estou aqui lendo tudo, tá? Estamos vivendo momentos onde a tecnologia se torna cada vez mais no auxílio da gestão e na tomada de decisão. Pode crer, Gleidson Ramos, um salve para você. Galera, e ainda nesse assunto, eu queria saber como os órgãos públicos têm se preparado para essa nova era digital, principalmente a respeito de tecnologias, de ferramentas utilizadas por nós, funcionários e ex-funcionários, e talvez futuros funcionários de órgãos públicos. O que é que vocês têm utilizado de tecnologias hoje em dia? Bem, tem alguns aspectos a serem considerados. Primeira coisa que nós encontramos bastante dificuldade é a resistência dos colaboradores, de alguns colaboradores, para assimilar essas novas tecnologias. Então, sempre vem a dúvida sobre, olha, eu vou perder meu emprego, eu vou perder minha função, entendeu? Então, primeira coisa que nós enfrentamos na implementação de novas tecnologias é esse conceito de que a pessoa vai perder a sua utilidade, vai perder a sua função. Não vai. Veio, então, essa preparação da nossa equipe para que eles fossem, então, assimilando gradativamente. Então, nós ficamos muito preocupados com a ruptura, para não haver uma ruptura, não haver um isolamento de algumas pessoas que não tinham facilidade com tecnologia. E veio também a busca, e por incrível que pareça, foram em ambientes como esse que nós encontramos as pessoas para construir a nova realidade tecnológica que o CRT Bahia precisava naquele momento. Entendeu? Então, buscamos pessoas que estavam dispostas a, fora da curva, como o Miro falou, desenvolver novos conceitos, né, de programas que nós pudéssemos utilizar para a realidade do serviço público que nós precisávamos naquele momento. Foi aí, então, que o pessoal começou a desenvolver, começou a trazer, não somente junto com ferramentas que as Big Techs ofereciam, mas com novas ferramentas que não existiam naquele momento. E a gente teve que fazer essa adaptação. É um processo um pouco demorado, porque
parte, né? Existe uma parcela de erro e existe uma parcela de acerto, e a gente vai tentando, então, reduzir esse impacto em cima do atendimento final, que é o que nos importa para o cidadão comum, para o técnico. E é aí que vem a inserção, não somente da utilização de dados de forma eficiente, mas também da melhoria da governança do CRT Bahia para o cidadão comum, para o técnico. Boa. E outra dúvida, como é que vocês preparam o colaborador para novas tecnologias? Uma vez que, anos atrás, quando a gente ainda tinha tecnologia on-premise, não sei se vocês lembram, mas a gente tinha tecnologia on-premise e, a partir de um tempo, a gente foi introduzindo o assunto cloud, por exemplo, segurança e tal. Tudo foi saindo de on-premise e foi passando para a cloud. Como vocês preparam os colaboradores públicos para a utilização e para a normalização desse assunto, novas tecnologias? Então, é bastante interessante isso daí. Inclusive, eu estava conversando com um amigo agora há pouco, né? O Sandro, ele trouxe um aspecto da gestão, um aspecto mais superior, mas eu acho que na parte, vamos dizer assim, mais no chão de fábrica, né? Na minha oportunidade ali como analista, no caso, né? Eu vejo que não só no setor público, mas também no setor privado, existe uma grande lacuna no entendimento do gestor do que é a cultura de transformação digital. Então, muitas das vezes, o gestor acha que um investimento de 100, 200, 500, 1 milhão é muito para a tecnologia. Ou não, né? Mas, na realidade, o que acontece é que não existe um limite para investimento em tecnologia. Entendeu? Isso, existe sim um start, mas não existe fim, não existe limite. Então, é exatamente isso que é a cultura. Entendeu? Você implantar essa cultura. Agora, trazendo para essa questão do treinamento, né, a gente encontra diversas dificuldades, né? Então, assim, existe uma grande dificuldade entre você, por exemplo, automatizar processos, relatórios, né, trazer, por exemplo, ali KPIs informativos, e você fazer com que o seu supervisor, o seu coordenador ali, ele entenda que aquela informação é importante para ele, mais importante do que, por exemplo, um processamento de informação via Excel ou Power BI, algo nesse sentido, entendeu? Então, assim, eu enfrento bastante essa dificuldade, né? Hoje, quando eu tomo bastante cuidado também em como as pessoas vão se sentir, né, com a presença dessas tecnologias, né? Eu até comento mais internamente aqui com a minha gestão, que eu, de fato, eu vou implantar algumas tecnologias, mas vai ser realmente gradativo, porque se for de uma vez, assusta e acaba se tornando uma mudança ameaçadora, né? Exatamente, a rejeição é muito maior, entendeu? Se você jogar o assunto todo de uma vez, vai haver maior resistência por parte das outras pessoas, né? Realmente é gradativo, né? A transformação digital, ela precisa ser gradativa e você tem que achar ali o caminho do meio, né? Porque a transformação digital, ela é ininterrupta. E aí vem esse investimento, né? Boa. YouTube não temos mais perguntas. Eu queria, Sandro, que você discorresse um pouco mais sobre a importância das Big Techs, das parcerias externas também, para o serviço público nessa transição digital, porque a gente vê que grande parte ou todos os órgãos públicos que conhecemos, eles têm essa parceria externa, né, de tecnologia com Big Techs, com grandes empresas. E eu queria que você falasse um pouco da contribuição e dessa parceria entre o serviço público e esses parceiros, né? Como é o relacionamento? Sim. Quando nós assumimos, em 2019, uma das realidades que nós percebemos é como se alguns órgãos públicos fossem ilhas, estivessem isoladas, entendeu? E uma das coisas que nós também ficamos com os dois pés atrás é quando nos ofereciam pacote fechado de determinado serviço baseado num preço que muitas vezes o nosso conselho não poderia executar. E aí o que foi que aconteceu? Com a visão sistêmica,
analisando o que estava dentro do conselho, nós começamos a olhar para a realidade tecnológica do que se apresentava no nosso país. E uma das coisas que nós percebemos é que muitas ferramentas desenvolvidas, utilizadas e distribuídas pelas Big Techs podiam nos ajudar no nosso dia a dia. Entendeu? Perceba que não somente a questão da comunicação através dos e-mails, através de ferramentas rápidas de acesso, através de todos os itens que, através da segurança que as Big Techs também nos ofereciam, nós poderíamos atrelar isso à realidade do nosso conselho para atender o técnico. E aí começamos, então, a ir atrás das parcerias. Começamos a participar da Campus, participamos da Campus de São Paulo. Essa daqui está sendo decisiva para nós, porque nós vamos fechar outras parcerias que serão muito mais benéficas para os técnicos e futuros técnicos da Bahia. E eu acredito, assim, que essa nossa parceria com o GDG, com a Google, é apenas o início, porque aí vem as outras Big Techs que também já têm serviços que estão sendo oferecidos a nós. Será decisivo para a gente ampliar o alcance. O GDG, né, da Google de Brasília vai nos ajudar a ampliar o alcance de técnicos e de pessoas na Bahia, nos 417 municípios que a gente puder startar um atendimento e uma melhoria de governança dentro não só da fiscalização, mas do acompanhamento profissional daqueles que não se formaram, estão se formando, e daqueles que já se formaram e estão hoje como técnicos no mercado, oferecendo serviços à sociedade. Espero ter respondido a contento. Perfeitamente. Já que você tocou nesse assunto, eu queria perguntar para vocês qual é o papel da gestão de TI enquanto administração pública, qual é o papel social para essas escolas de tecnologia desses 417 municípios da Bahia. Oi. Excelente pergunta, viu, Aninha? Acho que você está pegando a nossa onda lá na Bahia, na verdade, né? Há pouco mais de uma semana estivemos no município do interior da Bahia, na região Cisaleira, onde abordamos, né, acerca do entrosamento, do envolvimento do aluno de ensino técnico do curso de Tecnologia da Informação, né? Na oportunidade, abordamos acerca das cidades inteligentes, ou seja, do Smart Cities, esse conceito aplicado, né, no âmbito técnico profissional, e principalmente o profissional de TI. Então, o nosso papel social hoje, dentro do estado da Bahia, é fomentar, incentivar toda a sociedade, né, que ele tem um papel importante. Porque, perceba, o profissional de TI hoje, ele transcende, né, o que comumente as pessoas conhecem como a infraestrutura. Hoje se associa um profissional de TI a um profissional que só trabalha com infraestrutura, em puxar um cabo de internet, em fazer um mapeamento de rede, e sabemos que esse profissional tem uma relevância muito grande. Então, o papel do CRT Bahia hoje, o papel do nosso presidente Sandro Augusto, o papel de Israel Marcos, né, como desenvolvedor, é transcender essa cultura, mostrar a importância que o técnico de TI tem para a gestão pública e tem para a sociedade. Então, desta forma, estamos conseguindo alcançar cada vez mais, né, jovens, e mostrando para ele uma perspectiva de vida melhor, né, mostrando para ele o seguinte: você não precisa sair do Brasil para estar se capacitando, uma vez que o próprio governo te dá essa oportunidade, né? Então, perceba que hoje a profissão de técnico, né, em TI, oferecido nas escolas públicas, técnicas, consegue dar, né, proporcionar um patamar melhor, profissional para essas pessoas, para esses jovens que estão chegando no mercado agora. E digo, está nos surpreendendo, né? Esses jovens estão nos surpreendendo com conhecimento, com a sede de aprender, né? Então, dessa forma, hoje o CRT Bahia tem esse lado social em fazer esse fomento educacional. Eu comentei ontem com nosso amigo Gustavo que nossa intenção é de fazer a inclusão de entrega de 2.000 jovens que estão espalhados pela Bahia, em pequenos grupos GDG, onde esses jovens estariam não só fazendo cursos,
se aperfeiçoando, mas eles estariam em subgrupos atrelados ao GDG de Brasília, para que então nós pudéssemos, logo depois, desenvolver outros passos, outros patamares, e pode ter certeza que nós estaremos buscando a implementação de um programa gradativo, onde a gente vai trazer muito mais jovens, futuros técnicos em TI, para fazer parte de toda essa massa que está sendo preparada para uma nova realidade tecnológica. Boa, e isso é de extrema importância, porque a gente está aqui em Brasília, muitas vezes a gente não tem essa visão do que é oferecido mais para o interior de todos os estados do Brasil. Então, é importante fomentar, é importante engajar e é importante a gente trazer perspectivas de crescimento para todas as pessoas, principalmente jovens, porque às vezes esses jovens eles não têm um pensamento mais além, porque nunca foi apresentado isso para eles, então eles não sabem, né? Então é muito importante você engajar, você incentivar ao estudo, porque o brasileiro, ele é excelente em tecnologia. As empresas de fora, por exemplo, elas adoram brasileiros, porque a gente é bom, entendeu? A gente é bom, é isso. A gente é barril do... Desculpa, eu estou aqui falando com baianos, autoridades baianas, então a gente é barril dobrado. Outra coisa que eu queria saber é como é que, assim, dentro do serviço público, como é que um parque tecnológico atualizado contribui para a gestão de TI? Tá. Uma das coisas que nos ensinou muito foi a pandemia. Eu tenho que falar nisso. Porque nós nos preocupamos com a logística. Nós não queríamos que o profissional, o nosso colaborador, parasse de qualquer forma. Então, a primeira coisa que nós nos preocupamos é acesso à internet e um notebook para cada colaborador. Exatamente. E olha que, sabe, nos primeiros meses foi muito difícil, porque era desmontar CPD, pegar a CPU, exatamente, além de ter um telefone disponível corporativo para ele fazer a interligação daquela CPU mesmo, sabe? E a gente tinha que levar na casa do funcionário, lembrando que o funcionário ainda estava doando a energia elétrica, né? Todo um espaço que não era adaptado. Então, nós recebemos... É por isso que eu digo que o resultado do CRT Bahia é um trabalho de equipe. Então, o colaborador, ele teve total participação no sucesso do CRT Bahia. E aí, então, logo depois, nós partimos para os notebooks, e agora a gente está partindo também para novos modelos de celulares, para que o nosso profissional ele possa atender o técnico em qualquer lugar que ele esteja. Engraçado é que hoje nós estamos preparados já para o home office, 100%, 50%, ou então para o presencial. E nós percebemos que o desempenho do profissional que estava em home office era o mesmo que o presencial. Pelo menos naquelas épocas nós percebemos isso. E eu acredito que nós temos que estar com um parque atualizado, com novas tecnologias disponíveis e com o nosso colaborador preparado para que o técnico seja atendido em qualquer lugar da Bahia. Espero ter respondido a contento. Espera aí que tem uma complementação aqui. Na verdade, eu quero complementar, né? De fato, hoje o CRT Bahia tem um parque tecnológico de ponta, né? Tem equipamentos atualizados, como o presidente falou, ó. Estamos também renovando nosso parque tecnológico de celulares, servidores, mas digo a vocês, para isso ter eficiência, a qual a sociedade precisa, estamos trabalhando também com a parte de software, né? Hoje já estamos com uma plataforma de multiatendimento que, para auxiliar o nosso servidor público, hoje existe também uma IA generativa. A nossa equipe de servidores, ou de desenvolvedores, desculpa, né? O Israel Marcos, o Eduardo e outros parceiros envolvidos nessa transformação, já está desenvolvendo, né, plataformas de multiatendimento com o auxílio de IA generativa, ou seja, o meu servidor, o meu colaborador que está na ponta, além de ele fazer o humanizado, ele ainda tem um assistente virtual, ao qual auxilia ele.
nesse serviço público. Veja que avanço nós estamos tendo, ou seja, não temos só a parte de hardware, né, mas estamos pensando também nessa parte de software. Estamos utilizando também, né, plataformas open source, não é isso, mano? Plataformas open source moldável, né? E atende, engraçado, né? Engraçado não, interessante, que atende à perspectiva jurídica pública. A gente consegue moldar para uma perspectiva jurídica para salvaguardar toda essa parte de segurança cibernética, essa segurança tecnológica. É isso aí, um salve aí para tudo que é open source. Viva o mundo open source, é isso aí. Viva o open source, que além de diminuir custos, ainda é moldável. Exatamente. Tudo tem os seus prós. Quando você fala de custo, não posso deixar de falar também, né? Princípio da economicidade. Eu preciso fazer um bom racionamento do recurso público. A sociedade me cobra para isso, e eu, como um bom gestor público, como um bom servidor público, eu tenho que mostrar para toda a sociedade que o dinheiro dele, de fato, está sendo racionado, está sendo bem aplicado. Então, parabéns aí para os desenvolvedores de open source do Brasil e do mundo, principalmente da Bahia. Um salve. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum adendo e comentário? Qual o seu nome, amigo? João. Pera aí que eu vou aí, João. Passa para ele aí. Então, eu estou fazendo automação. Eu estou fazendo automação industrial no IF aqui em Brasília. E eu tô meio perdido assim na área ainda, como eu comecei agora, tô no terceiro semestre. Aí eu queria saber, eu gosto mais da área de desenvolvimento mesmo. Se esse curso vai me atrapalhar em conseguir um emprego, eu posso continuar sem preocupação. Eu sei que a gente tem matérias que envolve desenvolvimento. É isso aí. Então, essa pergunta foi muito interessante, cara, porque assim, eu comecei justamente nesse ponto aí. Né? Minha primeira formação técnica foi em automação, né, automação industrial, e eu tive toda essa vivência de mexer com microcontroladores industriais, PLCs, robôs, né? Então, assim, tem todo um contexto que envolve, né, esse desenvolvimento dessas tecnologias. Né? É um outro mercado, de fato, é um outro mercado. Não é nada parecido com o que a gente está acostumado, de fato. Porque não envolve só desenvolvimento, programação, não. Envolve conhecimento em eletrônica digital, eletrônica analógica, hardwares industriais, microcontroladores industriais, e muitos desses equipamentos hoje, muitos não, 100% desses equipamentos hoje, né, existe em nível de tecnologia, eu vejo que tem essa dificuldade do seguinte, cada empresa ela segrega as suas tecnologias de uma determinada forma. Então, por exemplo, você vai trabalhar hoje com um robô KUKA, você vai ter que aprender uma linguagem KUKA, entendeu? Então, se você for trabalhar com robô ABB, você vai ter que aprender uma linguagem ABB. Tudo bem, elas são linguagens bem próximas do que a gente está acostumado, mas a forma de se desenvolver, de se operar é diferente. Então, assim, eu tive um momento, acho que há 8 anos atrás, eu tive a minha transição, né? Eu saí dessa parte parte técnica e vim mais para o desenvolvimento mesmo tecnológico. Não me arrependo de jeito nenhum, entendeu? Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, mas eu acho que a minha opinião seria essa. Eu não gostaria de te dar uma direção absoluta, mas fica mais esse caso de você pensar. Você irá perceber, com o passar do tempo, que sua empregabilidade tem um leque aberto. Você vai poder ir para diversas áreas só com esse curso de automação e desenvolvimento que você tem. Viu? A sua empregabilidade ela vai ficar em alta por causa disso daí. Eu espero ter respondido a contento. Muito obrigado. Mais perguntas, comentários, adendos, elogios? Estamos aceitando. Nada? Tem certeza? Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, meninos? Eu acredito que os órgãos públicos estão entrando numa nova fase. Nós temos que estar preparados para trabalhar com as novas tecnologias e também com toda essa galera nova que tem muita facilidade de nos ajudar a implementar isso.
Eu acredito que a aliança que nós estaremos fazendo só vai ajudar o órgão público e que quem vai ganhar com isso é a sociedade. Viu? Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Então, queria só dar mais um adendo aqui. Beleza. Quer falar agora? Beleza. É só um adendo bem breve. O que acontece? Hoje, quando você trabalha com soluções, né, no caso, sua responsabilidade é entregar de fato ali uma solução. Hoje, o que eu estou notando bastante é que exige de fato que o analista ou o coordenador de tecnologia ali presente, ele esteja muito alinhado com a parte jurídica. Porque, na realidade, não tem assim, não faz sentido você desenvolver uma solução, mesmo que ela seja bastante tecnológica, que ela seja bastante aplicável, e isso não tem uma validade jurídica, entendeu? Então, quando a gente tem uma amarração jurídica, a gente está mais próximo desse corpo, a gente consegue trazer uma seriedade, né, e digamos que uma regulamentação, é assim que se fala, né, amor? Uma regulamentação para o processo que está sendo criado, né? E muitas das vezes esse processo, essa regulamentação nem existe, que é o que está acontecendo agora, onde está sendo sustentada uma tese para se provar, né, determinados processos ali dentro, né, mano? De fato, o que o Israel falou, né? O que o Sandro falou também. Está sendo, vamos dizer, um divisor de águas para a administração pública brasileira, principalmente na advocacia pública. Né? O Israel foi feliz nas palavras, né? Onde a tecnologia não só tem que ser desenvolvida para facilitar o serviço ao cidadão, mas também tem uma amarração jurídica disto. Né? Então, qual é o nosso papel hoje enquanto advogado público, enquanto militante do direito público? É pegar os normativos legais e materializar através de desenvolvimento de softwares. Softwares esses que vão atender ao princípio da economicidade, né? O princípio da boa-fé objetiva, e só assim a gente consegue, né, devolver, dar o retorno público, né, a qual a sociedade precisa. Então, quero aproveitar a oportunidade também agradecer aos aqui presentes. Tem um colega que vai nos fazer uma pergunta agora, mas aproveitei e agradecer a todos, né? Oi, boa noite, gente. Meu nome é Lucas. Eu queria saber se hoje ainda é um desafio integrar, principalmente falando não só do CRT, mas integrar com outras tecnologias públicas, principalmente tecnologia desenvolvida com o SERPRO, tecnologias que são disponíveis lá na ponta da aplicação para o cidadão. Se hoje é um desafio muito grande fazer essas integrações, principalmente com sistemas antigos, e como que isso tem evoluído? Como é que vocês sentem essa evolução e se é algo que vocês trabalham diariamente com? Cara, essa pergunta foi perfeita. O que acontece? A gente está passando por um processo de evolução do próprio governo federal, né? Então, se você acompanhou esses últimos eventos, o próprio TCU não está aqui, a SERPRO, né? A própria SERPRO, o TCU, eles têm fomentado muito isso, né? Então, de fato, tínhamos muitas dificuldades, inclusive há 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, entramos com um projeto de fiscalização de editais, né? E uma das principais dificuldades tecnológicas que eu tive foi o quê? Como que eu faria para enxergar 417 municípios de uma forma unânime? Não consegui. Tive que aplicar, por exemplo, ali técnicas de web scraping para conseguir mapear aquelas informações e trazer, mesmo assim, quem conhece os contextos sabe que isso não é tão viável a médio e longo prazo, né? Mas aí, vamos lá, o governo, o que ele está fazendo na contraproposta disso tudo? A gente está passando por um processo de inovação, né, e integração do Brasil como um todo. Então, se você reparar, esses serviços, né, que o governo, por exemplo, disponibiliza como Portal Nacional de Compras Públicas, né, hoje, se você for pesquisar aí, der um Google aí rapidinho, você já vai encontrar documentação, swagger, formulário para solicitação, parceria que você pode solicitar ali com o órgão. A SERPRO mesmo, ela já fazia isso há muito tempo e hoje está com outros serviços aí. No caso, a gente até pode entrar com parcerias para poder estar consumindo esse serviço. Então, assim, há 2 anos atrás, que é muito pouco tempo, eu já percebi uma grande dificuldade. Hoje já teve uma grande melhoria. Um sistema de fiscalização como esse, por exemplo, um sistema de fiscalização, por exemplo, como esse, hoje já daria para ser implantado perfeitamente com o PNCP, né? Através ali de OpenAPI. E aí entra uma outra pergunta agora que tu falaste disso. A partir do momento que vocês consomem esses outros serviços, ou vocês mesmos disponibilizam um serviço que vocês olham e enxergam assim, putz, esse serviço pode servir
em outro órgão público, em outro município. Vocês veem isso? Eu não sei como é que faz essa ponte entre integrar a solução de vocês com outro município, com outra liderança. Isso ocorre hoje? É uma possibilidade? A solução desenvolvida em um órgão público é pública. É só fazer os termos de convênio, é tanto que na semana que vem, dia 2, eu estou retornando a Brasília porque a gente está fechando já um termo de cooperação técnica com o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que está interessado justamente em fazer experimentos nas escolas, utilizando inteligência artificial e sem inteligência artificial. O IPEA quer saber qual é o resultado da utilização de inteligência artificial em escolas técnicas. Então, isso daí a gente já está construindo e são muitos cenários que poderão ser distribuídos e poderão ser construídos daqui a algum tempo. Mas já é bastante diferente do que nós tínhamos há 4 anos atrás, há 2 anos atrás. Espero ter respondido a contento. Perfeito, obrigado. Valeu, galera. Boa noite a todos. Fiquem com a próxima palestra. Fica não, gente, com a próxima palestra. Vamos descansar. Hoje o dia foi longo. Espero que todos tenham uma boa noite. Valeu, hein?